Oi, pessoal! Esse vídeo faz parte de um trabalho da disciplina de Metodologia da Pesquisa do mestrado profissional em Ensino na Saúde da FAMED, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Nesse primeiro vídeo, nós veremos a parte mais teórica, mais conceitual da análise de conteúdo. E em outro vídeo, observaremos uma parte prática, será a análise de conteúdo na prática. Depois de concluir uma etapa de coleta de dados exaustiva, surge a questão: como interpretar tantas informações? E é aí que entra a análise de conteúdo, que é definida como um conjunto de técnicas que emprega procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. É o método mais utilizado para se analisar dados qualitativos. E qual o objetivo? Para que serve a análise de conteúdo? Para reduzir um texto, mensagem, fragmento, etc., em partes menores que possam ser mensuradas, codificadas e analisadas. No Brasil, a técnica ganhou relevância através da psicóloga Laurence Bardin, após a publicação do seu livro Análise de Conteúdo. Embora seja uma técnica moderna que foi apresentada no século XX, a análise de conteúdo tem uma origem antiga. Ela nasceu por meio da avaliação minuciosa dos textos bíblicos. Segundo Bardin, o primeiro nome que realmente ilustra a história da análise de conteúdo é o de Lasswell, que analisou a imprensa e a propaganda em meados de 1915. O objetivo era medir o impacto sensacionalista dos artigos. Posteriormente, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o interesse voltou-se ao estudo da propaganda. Com a Segunda Guerra Mundial, a análise de conteúdo foi largamente utilizada na análise de propagandas subversivas de jornais e revistas, principalmente com ideologias nazistas. No princípio da década de 50, houve uma frustração dos próprios autores em relação ao método, e a partir de 1970 até os dias atuais, o método é visto numa perspectiva qualitativa e há o surgimento de novas técnicas. Após as entrevistas, para que se possa trabalhar com os dados, é necessário transcrevê-los, ou seja, migrá-los do áudio para a escrita. A transcrição deve ser integral e fiel ao que foi dito. Isso é um trabalho extremamente cansativo e demorado, o que faz com que alguns pesquisadores recorram a ferramentas digitais que facilitam a transcrição ou contratem terceiros para executar esta atividade. Isso é errado? Não, mas não é a melhor opção. Ao realizar a transcrição, o pesquisador aumenta sua proximidade com os dados, pois ao transcrever já se faz uma leitura e uma análise preliminar. A análise de conteúdo possui 3 fases. A primeira fase é a pré-análise, onde nós vamos organizar o material a ser investigado. A segunda fase é a exploração do material, onde vamos construir as operações de codificação. E a terceira fase é o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que consiste na captação dos conteúdos contidos em todo o material coletado. Na fase de pré-análise, nós vamos tornar os documentos operacionais e sistematizar as ideias iniciais. A primeira atividade que devemos fazer nessa fase é a leitura flutuante, que consiste em estabelecer contato com os documentos a serem analisados. Conhece-se o contexto e deixa-se fluir impressões e orientações. Em seguida, vamos preparar o material, formulando hipóteses ou questões norteadoras. A hipótese é algo que nos propomos a verificar. Ela impulsiona a pesquisa científica e, a partir daí, definimos o objetivo geral. Com isso definido, podemos partir para a constituição do corpus, que é a delimitação do material a analisar. Algumas regras nos ajudam a montar um bom corpus. A primeira regra que devemos pensar é a exaustividade. Deve-se esgotar a totalidade do acervo, não deixar nenhum documento de fora. Temos ainda a representatividade, onde a amostra deve representar o universo. Homogeneidade, onde os dados devem se referir ao mesmo tema. A pertinência,
Ou seja, os documentos precisam se adaptar ao conteúdo e objetivos previstos. E, por fim, a exclusividade, que significa que um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria. Agora vamos para a segunda fase da análise de conteúdo, que é a exploração do material. Se a pré-análise foi bem realizada, essa fase não será tão difícil assim. Ela é a etapa mais longa e cuidadosa. É onde as decisões tomadas na pré-análise se efetivam. Os dados brutos são transformados de forma organizada e agregados em unidades. Dessa forma, iniciamos a codificação. Na codificação, uma das mais básicas e importantes decisões para o pesquisador é a seleção das unidades de análise. A unidade de análise é a menor parte dos dados que será considerada para o entendimento do resultado da pesquisa. Ela pode se referir ao registro da coleta dos dados ou ao contexto no qual os dados foram coletados. A unidade de registro é a parte do texto que será utilizada para registrar os dados em um código, ou seja, fazer a codificação. Utiliza-se principalmente a palavra, mas algumas pesquisas podem utilizar frases, sentenças, parágrafos, letras, fonemas, verbos. Ela deve estar relacionada ao problema da pesquisa que se quer responder. Já a unidade de contexto é onde a unidade de registro está. Ela aborda o que foi explicado e o que foi escondido.